Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, o Vasco se prepara para o jogo de amanhã contra o Internacional. Você vai saber no nosso vídeo onde vai passar a partida. Vamos falar também aqui da proposta do Vasco aí para a contratação do Danilo. O jogador teria despistado sobre esse assunto, mas o Globoesporte.com trouxe mais informações sobre essa proposta. Também vamos falar aqui de mais um jornal inglês que confirmou a negociação do Marinakis com o Vasco e também que o Edu Gaspar terá um papel influente dentro do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu outro canal Showball, eu coloquei um vídeo hoje falando exatamente sobre o Danilo lá, mercado da bola. Link tá aqui na descrição, se inscreve lá também, falei sobre o interesse do Grego lá no Vasco. Dá uma moralzona se inscrevendo lá no meu outro canal, aí tamo junto. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Internacional às 8 horas da noite em São Januário. E essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco terá voltas importantes ao time titular. Entre elas aí, o João Vitor cumpriu suspensão no último jogo contra o Fortaleza e também o Coutinho, que estava lesionado, não estava 100%, ficou no banco de reservas e agora deverá ganhar a vaga de titular no lugar do Payet, que será barrado e vai para o banco de reservas. A tendência é que o Vasco entre com o que tem de melhor disposição, com o goleiro Léo Jardim, com o Paulo Henrique na lateral direita, a zaga possivelmente com o João Vitor, Léo Pelé ou Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho ou Payet, ainda tem a dúvida, mas a tendência é que o Coutinho seja o titular. O ataque aí com Emerson Rodrigues, Verratti, Pumita Rodrigues ou Ryan. Esse é o provável Vasco que irá encarar o Internacional amanhã. A tendência é que o Vasco entre em campo com essa formação aí. Ponta direita seria a única dúvida aí no time titular do Vasco para o jogo de amanhã. Deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogo tão importante. Sempre bom ressaltar que o Vasco precisa voltar a vencer o Corinthians. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está ganhando o Cruzeiro. Não sei quanto que vai ficar a partida, mas até o momento que eu estou gravando o vídeo, está ganhando o Cruzeiro. E com uma certa tranquilidade, né? Será o próximo adversário do Vasco depois desse jogo contra o Internacional. Deixa aí nos comentários aí qual o seu palpite para amanhã. Na minha opinião, amanhã 1-0 Vasco, gol do Verratti. Bom, pessoal, o grande assunto no Vasco envolvendo negociação de jogadores é sobre o lateral direito Danilo. Ontem o Globo Esporte trouxe informações que o Vasco estaria interessado na negociação do atleta e que estaria voltando a negociar a sua contratação, já que teria tentado contratar ele no meio desse ano. Porém, na oportunidade, o jogador disse que gostaria de ficar mais um semestre na Juventus, podendo sair agora no final desse ano para o início de janeiro, né? Vale ressaltar que a partir de janeiro o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí no mundo, já que ele não renovará o seu contrato com a Juventus. O contrato dele vai até junho com o clube italiano e até agora não sabemos se o Vasco vai progredir nessas negociações. Fato é de que ontem, após o empate da seleção brasileira com o Uruguai, ele foi perguntado sobre o interesse do Vasco. Ele despistou totalmente, disse que não existe nada, que ele não sabe de nada e que ninguém nunca falou nada do Vasco para ele. O Globo Esporte traz informações aí muito detalhadas sobre até mesmo o contrato que o Vasco teria oferecido ao jogador. Na proposta do Vasco, teria incluído um projeto social lá em Bicas, em Minas Gerais, cidade natal do jogador, e o Vasco iria apoiar esse projeto do Danilo, caso ele fechasse aí com o nosso clube, né? Vale ressaltar que o Vasco terá que abrir um grande espaço na folha salarial para trazer um jogador desse quilate, né? Um jogador de 33 anos, que está há muitos anos no futebol europeu, certamente não será qualquer salário que irá convencer ele de fechar com o Vasco. Mas vale ressaltar que a diretoria espera abrir espaço na folha salarial com saída de jogadores aí que já estão praticamente fora do Vasco, né? Como Galdames, Rojas, Rossi e também o Kehler. Esses 4 jogadores têm vencimentos considerados altos pelo clube e a saída desses jogadores irá abrir uma brecha na folha salarial para, quem sabe, o Vasco trazer um jogador mais qualificado e esse jogador, quem sabe, pode ser o Danilo. Há outras informações trazidas pela jornalista Aline Nastari, lá da TNT Sports, que o jogador não seria mais prioridade do Vasco nesse momento. Vale ressaltar que, de acordo com as informações dela, o jogador não é mais um objetivo do clube, mas ela já confirmou que o Vasco já teria demonstrado um interesse no jogador em outro momento e, se acontecer no futuro, é por oportunidade de mercado. Até agora, essas são as informações que temos atualizadas quanto ao assunto do Danilo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível contratação, se você acha que seria uma boa para o Vasco. Com certeza, cara, eu acho que seria um ótimo reforço. Vai jogar como zagueiro, né, sendo contratado aí
possivelmente fará a dupla de zaga se ele vir para o Vasco junto com o João Vitor, mas também pode quebrar o galho na lateral direita se o Vasco tiver algum problema ali na lateral, né? Tanto que na seleção ele é lateral titular. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, se você acha que pode acontecer essa negociação, se você acha que o Vasco tem que ir atrás de um jogador mais qualificado. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do grego Marinakis, que vem repercutindo aí mundo afora, cara. De acordo aí com o tabloide inglês Meio Esporte, eles confirmaram sim a informação de que está em negociações com o Vasco, o grego, e que o Edu Gaspar, recentemente contratado pelo grupo, iria ter um papel muito influente dentro do Vasco, caso a aquisição seja bem sucedida. O Edu Gaspar meio que iria tomar conta do Vasco aqui no Brasil, algo semelhante com o que era feito com o Lúcio Barbosa, né, que era o CEO da SAF do Vasco. Possivelmente o Edu Gaspar será o cara mais responsável pelo Vasco e ele tratará de tudo caso o Vasco seja vendido para esse grego, né? Ele será o responsável por contratações, por melhorias no CT e outros assuntos aí relacionados ao futebol, o que é muito bom, né? Porque é um cara muito respeitado aí no mundo, trabalhou muitos anos, tanto na seleção brasileira e no Arsenal, onde fez um belíssimo trabalho, voltando aí, ajudando o Arsenal aí a voltar à Champions League depois de muitos anos. Montou um elenco muito interessante. O Arsenal lá no futebol inglês bateu na trave, competindo pau a pau com o City até as últimas rodadas no campeonato inglês. A gente sabe muito bem que o dinheiro que o City tem é infinitamente maior do que o do próprio Arsenal, e mesmo com um orçamento menor do que o seu maior adversário no campeonato, ele conseguiu montar um time interessante. O Arsenal quase foi campeão 2 vezes seguidas aí da Premier League. Mas é um cara extremamente responsável, um cara profissional, com certeza ajudaria muito o Vasco e finalmente o profissionalismo poderia chegar, enfim, à colina. Mas tudo não passa de estágio embrionário, tudo está começando ainda, né, cara? Ainda precisa analisar melhor essa situação do Vasco. Certamente ele sabe o que está acontecendo com acesso a 7 partes, que não existe mais, né? Mas está aí com os bens nas mãos da ACAP, né? Que depende de uma série de burocracias para conseguir a venda da SAF. Mas como disse o Pedrinho, o principal é ter o interessado. O interessado parece que já tem, né, cara? Que é o Marinakis. Poderia ser o cara aí para comprar a SAF do Vasco, só que de acordo com outras informações trazidas, por exemplo, pelo jornalista Jorge Nicola, ele não negocia somente com a SAF do Vasco e também com a SAF de um outro clube totalmente diferente da Série A. Eu não sei que clube é esse, não faço ideia, mas certamente o interesse no Vasco existe e a gente espera que exista uma proposta oficial em breve e que essa proposta seja do agrado do Vasco, para que, enfim, o Vasco seja vendido e, principalmente, se o Vasco conseguir jogar pré-Libertadores no ano que vem, esse cara consiga montar um elenco muito importante e um elenco bom para o Vasco, e o Vasco entre de vez no mercado para trazer grandes jogadores, e a gente não tem que ver especulações como Aleph Manga, como outros nomes aí, que com certeza o Vasco deverá buscar no mercado jogadores aí de uma prateleira muito abaixo do que o torcedor espera. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre a possibilidade do Marinakis vir para o Vasco. Vários jornais em inglês tratando aí como negociação avançada para esse cara comprar o Vasco. Esperamos que aconteça e quem sabe dê tudo certo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver mais novidades, vamos trazer aqui, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!